padre, boa Deus noite. Seja abençoe, bem-vindo. boa noite. Bênção, padre. Obrigado, Deus abençoe, boa noite. Boa Boa noite. noite. Eu vou pegar um chá para Tá você. frio aí? Mas ela ainda na sala tá acesa, mas não tô com frio, não. Ah, coisa boa. Que chato, hein? Tava na lareira, tomando chá quente. Ai, ai. Daí vai fazer um chazinho, um chazinho ali pra mim. Sejam bem-vindos, pessoal. Tá todo mundo já chegando aqui. Já estamos com 540 pessoas aí esperando. É um assunto quente. Eu, É, eu, eu, eu achei, sinceramente, eu achei que muita gente não ia querer ouvir o que a gente tem para falar. Eu é, sei que tem ideia, mas não é uma coisa fácil de se ouvir, não. não. Não é não, porque muita gente sabe que vai haver um confronto aqui nessa live de algumas informações, entende? Eu sei disso, mas isso é um bom sinal, porque é a verdade que liberta, né? Muita confusão né, dentro dessa seara aí. Ó, eu falo eu mesmo, gente, um testemunho meu. Né? Eu fiquei 17 anos como missionário dentro da Canção Nova. E a formação nesse sentido, lá dentro, completamente assim, manca, entende? Então, assim, eu Sim, vivi muito tempo na ignorância, assim. E aí, quando eu fui buscar o que a igreja falava nas leituras, na literatura a respeito ao assunto, dos documentos da igreja, tudo, que eu fui ver, falei assim, peraí, tem uma coisa errada que não está certa aí. Porque quando a gente casou, eu e a Ade, a gente casou, a gente fez errado no início. A gente não tinha motivos graves para espaçar a gestação. E a gente entrou no matrimônio com essa mentalidade. Vamos esperar um tempo para depois ter filho. Pra gente se A gente se conhecer, conhecer. Bom, aproveitar o casamento namorei e com 5 a anos. consciência tranquila, porque afinal estávamos usando o método Billings, né? É, Método natural, que aprovado pela igreja, mas para quê? Aprovado para quê, né? Com que finalidade? exato, exato. Então, muitos chegam no matrimônio assim também, e às vezes passam anos, quase que a vida inteira nessa ignorância também, e às vezes até mais, né, no uso dos contraceptivos. Então é importantíssimo a gente falar sobre isso. até padre, eu já passo a palavra para o senhor, enquanto o pessoal já vai chegando aí, já 700 pessoas. Hoje eu tenho uma ideia assim, uma, um conceito que eu tenho para mim de que muitas pessoas tratam os métodos contraceptivos. Obrigado, meu bem. Ou melhor, muitas pessoas tratam o método natural, os métodos naturais, como como que eu falo? Com a mesma forma que trata os contraceptivos artificiais. Entende? Tem essa É uma, mesma. como se fosse uma camisinha católica. É, um Exato. método contraceptivo. Porque é natural, eles acham que é natural, então eu posso usar à vontade, não tem empecilho nenhum, não tem problema nenhum. Uhum. E a mesma coisa de uma forma artificial. Porque se eu vivo isso de forma errada, se eu não tenho motivos certos para usá-los, eu estou também em pecado. Uhum. Exato. Gente, o pessoal que está chegando agora, só para falar, padre, está perguntando o tema da live. São os critérios para o espaçamento das gestações. Quer que eu Tá bom? É coloco bom aqui? fixar ali, eu não sei fazer isso, então, por favor. Bom, deixa eu se apresentar aqui também, É, seja bem-vindo. eu, Tá falando. eu acho que é bom até a gente tirar os comentários, né, para não ficar subindo no rosto do padre e também para não tirar a atenção, Tá. porque é um tema muito sério. E às vezes acaba surgindo assuntos paralelos ali nos comentários que pode desviar o foco da coisa, né? Exato. Uhum. Critérios para espancar os filhos. Passar Nossa, esse... ainda eu tinha que chamar minha mãe a participar dessa live. A sua mãe é Ah, perita nisso, né, padre? Agora, se desativar, vai sumir também, né? Eu acho. Tem que fixar ele, amor. Esse aí.
E como é que eu faço isso É, agora? era isso que eu achei que você sabia fazer. Não sei. Então tira tudo, seus Ó, tranqueiros Clica tá em aí. bom. cima, Tiba, do seu comentário e fixa. Fica clicado em cima dele e fixa. Pera aí. Eu tô clicando, mas não tá funcionando. Ó, o Instagram tá de marcação com a gente. Tá bom. Tá bom. Então vamos desativar? Não, bem. Desativa os Eu comentários. também não sei como é que faz isso mesmo. Nossa, gente, eu tô ruim de Instagram, viu? Padre, como é que Onde faz que para é isso? desativar os comentários, o senhor sabe? Pode Mas saiu? saiu. Você que Ou eu tirou o padre? tirei? Ai, meu Deus. Ali, meu bem. Tiba. Não, Tiba. Me convidar para participar. Aqui nesse homenzinho. Padre Lucas, arroba Lucas aí. Pronto. Convidei. Pronto. Padre, O o seu que Tiba que saiu ou eu que tirou? tirei? Não sei o que aconteceu. É, o Tiba deve ter Não, tirado. é que eu tô apertando os botões aqui. Eu tô tentando tirar os comentários, não consegui, não. Então tá bom. Então vamos embora. Gente, o que tá acontecendo? Será que é nesses É três aí, pontinhos? amor. Ah, desativar comentários. Aí, joinha. Tem açúcar? Agora sim. Que você gosta com açúcar, né? Ô, cara, chazinho tem que ter um açúcarzinho. Vocês Meu estão me Deus ouvindo do céu. direito, Tiba? Tá me ouvindo direito? Perfeito, tá muito bom o seu áudio. Vamos pedir. Padre Lucas é nosso pároco, viu? Morram de inveja vocês que têm padre ruim aí. Estão sofrendo com o pároco de vocês. Sim, padre. Então vamos dar início aí ao tema, né? Uhum. Nós podemos iniciar falando sobre a questão da abertura à vida, aquilo que é a missão da família, é que precisa primeiro ficar muito claro para todos nós. Acho que a primeira coisa que a gente precisa ter clareza é para poder adentrar nesse assunto do espaçamento por motivos graves, por motivos justos, é o chamado de Deus às famílias para essa abertura generosa e responsável né, do recebimento dos filhos, a recepção dos filhos e a educação dos filhos, né, padre? Uhum. O primeiro ponto que nós temos que observar e deixar muito bem claro é justamente isso. Porque falar de matrimônio, não falar de abertura à vida, é a mesma coisa de dizer assim, eu vou ser padre, né? Mas eu não vou rezar missa, Uhum. não vou atender a confissão, entendeu? Mas eu quero ser padre. É a mesma comparação. É inerente, está vinculado de forma inseparável à procriação do matrimônio. O Papa Paulo VI, quando colocou na Humanae Vitae os critérios, né, do amor conjugal, as normas do amor conjugal, dentre elas está a procriação, ou seja, a abertura à vida, justamente porque ela está fundada no amor de Cristo. Tanto a fidelidade, né, a insolubilidade, a fecundidade são características do amor conjugal, do amor esponsal. Porque o Cristo na cruz foi fiel até a morte. Ele entregou-se livremente. Então, um amor livre, fiel e fecundo. E total. Exatamente, total, entrega total. Então, do lado aberto de Cristo da cruz, brotou a igreja. Não é um amor estéril, muito pelo contrário, é um amor fecundo, é um amor que gera vida. E vai gerar de vida até o fim dos tempos. Né? Agora, deixar-se a abertura à vida, você não está amputando algo que é acidental do matrimônio. Você está amputando aquilo que é o essencial do matrimônio. Não é uma coisa periférica. Ter filhos não é uma coisa periférica. Ter filhos é a mesma coisa que um padre rezar missa, um padre de confissão. Está inerente ao seu ministério, não tem como separar isso. A mesma forma, o casal. O casal, quando está unido, né, no matrimônio, eles
a abertura à vida, a sua parte unitiva e procriativa, elas estão unidas, né? Algumas pessoas, algumas pessoas pensam assim, né, que não, que talvez a parte unitiva é mais importante, né? A gente vê primeiro essa parte. A parte procriativa, como ela é em segundo lugar, ela fica, né, assim, periférica. Não, é muito pelo contrário. A parte unitiva, ela é importante, mas está em detrimento da parte procriativa. Então, a fecundidade, a abertura à vida, não é algo acidental no matrimônio. Ele é essencial. Tanto é que no dia do sacramento do matrimônio, o padre vai fazer perguntas. Né? Inclusive, o padre não vai perguntar se as pessoas se amam. Em nenhum momento do rito, o padre pergunta, vocês se amam? Sim, sim, não. O padre não pergunta isso. Né? O padre pergunta, de livre, espontânea vontade que o fazeis? Sim, sim. É por toda a vida que prometeis? Sim, sim. Estão dispostos a receber os filhos que Deus lhe confiar educando a lei de Cristo da igreja? Sim, sim. Ou seja, o amor é expresso nessas três perguntas. Né? Não é pergunta se vocês se amam, porque o amor ele está expresso nessas três perguntas. O amor fiel, livre, total e fecundo. Né? E os filhos, o que é mais belo do matrimônio é saber que os filhos, quando o padre diz assim, né, o que Deus uniu, o homem não separe. Vocês se tornam agora uma só carne. Onde nós vemos isso? O sacramento, ele é um sinal. O pessoal está falando que o seu áudio está ruim. Aqui nas perguntas está chegando bastante comentários dizendo que o seu áudio está ruim. Eu estranhei a quantidade de... Melhorou? De perguntas saindo aqui. O que as pessoas vão dizer aqui, por favor, pessoal, quem puder mandar. Ativa os comentários, só para a gente saber, amor. Eu vou ativar os comentários rapidinho, tá? Porque chegou falando que o áudio estava muito, muito ruim. E agora? Pessoal, veja se melhorou o áudio agora. Isso, pessoal, dá um feedback aí, por favor, retorno, a respeito do áudio. Ouvindo o nosso Melhorou? áudio bem. Tá ruim, padre. Peraí, melhorou. Chegou falando que melhorou. Tá ruim. Muito ruim. Melhorou? Fala, padre, vai falar. Melhorou? Fala, padre, para o pessoal ouvir se tá. Ainda Então, que tá ruim, pessoal. Eu vou continuar falando aí. Aí eles veem se melhorou. Então, quando se diz que o homem e a mulher se tornam uma só carne, tá? Então, o que acontece? Onde nós vemos expresso isso? Porque o sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. Isso é um sacramento. Aonde nós vemos que o marido e a mulher, né, eles se tornam uma só carne, tá? Onde nós vemos isso? Nos filhos. Quando o casal tem os filhos, ali existe uma só carne. Quando vocês tiveram o Bento é o quê? O Bento é Deitiba. São vocês dois em um só, né? Os filhos é justamente essa parte visível, né? Assim, é palpável do sacramento do matrimônio. Os dois se tornam um só. Aonde? Nos filhos. Né? Aonde eles se tornam, onde nós vemos, né, o sinal visível do sacramento? Nos filhos. Aí é que nós percebemos isso. Então, a via procriativa, ela está inerente ao matrimônio. Tá? Ela está de forma... Claro, aqui, salvo as exceções, quando nós temos casais, né, que não podem ter filhos e conscientemente, sabendo os cônjuges disso, né, contraem matrimônio. Né? O que a igreja pede, que o matrimônio possa ser consumado. Isso sim. Agora, ele é condição, né, para que o casal possa expressar o seu amor, né, na fecundidade. Tá? Então, não é... Aqui o que eu deixo bem claro aqui é justamente isso, que não é algo acidental. Talvez tendo ou não, né, tanto faz. Não existe tanto faz. Né? É o fim último do matrimônio, a procriação e a educação da prole. Uma coisa muito importante, o padre falou, ainda estava na hora que o áudio estava um pouco ruim, mas é bom reforçar.
Na hora do sacramento, a pergunta para o sacramento acontecer não é se o casal se ama, mas se eles estão abertos à vida, abertos a receberem os filhos que Deus enviar. E se é para a vida toda que fazemos. E se é para a vida toda que fazemos. Livremente. Livremente. Então, ele falou também das dimensões do sacramento, que é livre, fiel, total e fecundo. Então, essa fecundidade, ela deriva da cruz de Cristo, que é fecundo e dá vida a todos nós. Retomando aqui, se alguém perdeu por causa do áudio, que eu achei fantástico, isso que o padre disse, e não dá para perder. Uma outra coisa, lembrando que, por causa da crise que nós estamos vivendo hoje, do mundo moderno, pós-moderno, uma ditadura do relativismo quase que reinante dentro do próprio ambiente da igreja, você vê muitos sacerdotes ensinando uma doutrina estranha, a doutrina católica, orientando mal alguns fiéis em relação à moral sexual. Então causa muita confusão. Por quê? Eu vejo que, por causa do avanço do paganismo muito grande na sociedade, então você vê situações muito degradantes. Nós estamos num tempo pior do que o tempo do dilúvio. Então você vê situações aberrantes, situações críticas, demais, que nem aqui, né? Onde que a gente mora, aqui próximo, às vezes a gente frequenta algumas outras paróquias aqui, que não é a paróquia principal, do Padre Lucas. E aí o padre um dia falou para nós que ele estava muito feliz porque desde o tempo que ele estava aqui, já tinha mais de anos, era o primeiro casamento que ele estava fazendo. Então as pessoas se juntam, se faz isso, faz aquilo, se separa, junta, separa, mora junto, se agrupa. E hoje nós também temos os trisais, né? Não é mais casais, junta 2 homens com uma mulher, ou então 2 mulheres e um homem. E isso está se tornando cada vez mais louvado, não só acontecendo, mas louvado pela própria sociedade. Em decorrência disso tudo, as pessoas tendem a ofuscar a visão sobre a realidade do matrimônio em sua essência. Então, quando você apresenta a coisa como ela pode assustar um pouco. Nossa, mas é tudo isso? Quem dará conta disso, né? Senhor, mas isso é muito duro para nós, para suportarmos. O que Jesus disse? Você não quer? Você quer ir embora? Vai. Você quer ir? Vocês apóstolos também, vocês querem ir? Aí Pedro diz, não, Senhor, mas a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Hoje eu vejo isso acontecendo na igreja, né? Então se apresenta o que é um casamento, o que é a essência do sacramento. Quando você fala, por exemplo, que todo casamento no altar, os noivos fazem uma promessa para Deus de estarem abertos à vida, aos filhos que Deus enviar, a pessoa assusta, fala, ela nem lembra que ela fez essa promessa. Eu prometi isso no altar? De que eu estaria aberta à vida? Que eu prometi que eu não ia usar métodos contraceptivos? Eu fiz isso, fez. Todos nós que casamos na igreja, recebemos os sacramentos, nós fizemos essa promessa. Então, de repente, hoje, é um bicho de 7 cabeças. Quando você traz a realidade e a abertura à vida, a pessoa fica, nó. E aí, um casal que ela vê que é aberta à vida, né, que não usa métodos contraceptivos e nada, ela olha e fala assim, nossa, que raro, né? Meu Deus, olha isso. Será que isso é católico? Será que a igreja ensina isso? Entendeu? Fica uma coisa estranha. Porque se isso acontecer, se a gente tivesse na Idade Média, era diferente, né? Onde a população era cristã, a sociedade era estruturada em cima da fé católica. Mas hoje não. Entende? Mas também eu vejo um movimento, por exemplo, essa live aqui, ter suscitado tanto interesse. Não é um bom sinal de que as pessoas estão pensando nisso, estão acordando para isso, estão querendo isso. E por mais que estejam um pouco distantes da realidade, ainda não consigo porque o meu marido não é convertido, porque a minha esposa não entende isso, porque mas o fato de estarem buscando já é um movimento do espírito movendo as famílias, os casais em direção a uma radicalidade da doutrina católica, né? Uma vivência coerente do que nos pede
a Sagrada Escritura. Isso é muito bom, é um grande sinal. Mas, a respeito diretamente sobre as questões de o que tornaria legítimo usar os métodos naturais, o método Billings, o método de temperatura, no caso, o que seria lícito para usar esses métodos? Então, eu vou elencar aqui, são três pontos. Eu vou lendo um, daí a gente fala e a gente comenta, tá? A gente vai fazendo assim, ok? Para a gente poder também, eu falo aqui, depois vocês falam. O primeiro ponto, então, é o motivo para o uso deve ser grave e moralmente proporcional. Então, eu vou direto para a explicação, no sentido de dar um exemplo, porque senão a gente fica, né? A moral católica, às vezes as palavras as pessoas não entendem. Então, primeiro, o motivo não pode ser culpa dos esposos. Então, o que isso significa? Por exemplo, o marido que não queira trabalhar ou trabalhe mal e por isso não possa sustentar um filho, ou uma esposa que por negligência ou acomodação não se trata de uma doença tratável que impede ou dificulta a saúde da gestação. Então, o motivo não pode ser culpa dos esposos. Primeira coisa, o cara não quer trabalhar, não tem dinheiro para sustentar a casa, então não posso ter filho. Não, isso aí é culpa sua, né? A mulher tem uma doença, mas que ela pode se tratar daquilo, então não pode ser culpa dos esposos, a primeira coisa. Segundo, o motivo não pode ser escolha livre dos esposos. Por exemplo, um pai simplesmente não quer ter filho por comodidade, né? Ou uma mãe que queira focar na vida profissional e não queira mais estar com a família, né? Enfim, apenas por uma razão social. Então, não pode também ser escolha livre dos dois. E o terceiro, o motivo não pode ser inseparável da lei inerente ao seu cumprimento. O que isso significa? Por exemplo, um casal que não queira ter filhos pelas dificuldades da criação, por não quererem ter mais uma boca para alimentar, ou porque dificultaria sem inviabilizar o orçamento familiar, por meio de problemas que podem acontecer em qualquer gestação. Então, só nessa primeira parte aqui, a gente nem foi para a parte ainda que é da causa médica, eugênica, etc. Só nessa primeira parte aqui, nós temos muita gente escorada. Muita gente escorada. Que usa isso aqui como motivo grave, né? O marido que ele não quer ter filhos porque ele não arruma um emprego, é um preguiçoso, ou, né, não arruma um trabalho melhor, a mulher que não procura um tratamento, ou simplesmente porque não querem, quero focar na minha vida profissional, na minha vida financeira. E os que simplesmente, né, dizem isso, né? Ah, não, mas é mais uma boca para alimentar no mundo, é mais uma criança para pôr no mundo, né? Enfim. Mas aqui, o pano de fundo disso aqui, né, de não pode ser culpa dos esposos, o motivo não pode ser uma escolha livre, né? Isso, no fundo, tem duas coisas que eu diria. O materialismo e o hedonismo. É uma visão do mundo totalmente materialista, ou seja, é funcional, né? É o aqui e o agora, e o hedonismo que você pensa em si você mesmo, né? Aqui nem deu exemplo, né, da mulher que quer se sentir bem com o seu corpo, não quer deformar o seu corpo, né? Então você tem aqui um culto ao mundo, à matéria, e um culto a si, né, ao seu próprio corpo, aos seus prazeres, aos seus desejos, né? Passar numa faculdade, depois ter uma casa, uma estabilidade financeira. Isso não é motivo grave. Isso não é motivo grave. Estou bem claro aqui, né? Então, esse é o primeiro bloco, né, daquilo que não é motivo grave. Tá? Primeiro, a moral vai dizer aquilo que não é, né? Então, não pode ser culpa dos dois, não pode ser por escolha livre dos dois, e não pode ser inseparável da lei, nem inerente ao seu cumprimento. Tá? Não sei se vocês querem falar alguma coisa. O que eu percebo às vezes, padre, chega bastante para mim, é que dá a impressão de que a pessoa ela fica procurando uma justificativa para realmente isso que o senhor falou, né? O seu comodismo. Hoje assusta muito, né? Nesse tempo que a gente está em que a palavra sacrifício ela foi banida, assusta muito os trabalhos próprios da criação de um filho. Então, os pais ficam naquela coisa, mas eu não posso me gastar, eu tenho que me poupar. Daí, a mãe fica assim,
Ah, mas então, se eu já tenho 3 cesáreas, acho que se eu for para mais uma, pode ser arriscado. Então, eu acho que é um motivo justo. Eu recebi semana passada, Deia, se o médico falar que uma quarta cesárea para mim é arriscado, é um motivo grave para espaçamento? Eu disse, gente, você não foi nem no médico para saber. O médico ainda nem falou. Se o médico falar, você pode ir num segundo médico, você pode ir num terceiro profissional. Porque eu conheço mulheres aí com 10, 12 cesáreas. Entende? Então, se o médico se garante no trabalho que ele fez, das cesáreas que ele já fez em você, então não há por que temer uma quarta, uma quinta cesárea. Uma amiga nossa que depois da sétima cesárea, sétima ou oitava, depois da oitava cesárea, o médico olhou, fechou ela e falou assim, olha, seu útero Nunca esteve tão bom. nunca esteve tão bom. O mesmo médico que falou em cada cesárea que vamos laquear, seu Seu útero útero tá fino fino. como um papel. E aí a gente tem que entender algumas coisas, porque quando o útero está esticado, claro que ele fica fino, mas depois, quando a criança nasce, ele é um músculo que volta para o lugar e fica do tamanho de uma mão fechada, não é isso, Leandro? Sim, é. Então, assim, é uma questão que vem muito, a questão do número de cesáreas, padre. É recorrentíssimo. Primeira coisa que eu falo, essa semana chegou. A médica já falou para ela que ela não pode ter mais cesárea. Eu disse, tá, essa médica te pediu um ultrassom? Depois que o seu útero recuperou, depois que passou o período ali do pós-parto, ela já te pediu um ultrassom? Não. Então, a primeira coisa é que ela vai pedir um ultrassom para ver como é que está a sua cicatrização, como é que está a parede do seu útero, como é que ela já chega dizendo que você não pode ter mais filhos se ela nem viu como é que está o estado do seu útero após o período de recuperação. Então, assim, as pessoas vão simplesmente aceitando as coisas, meio que uma justificativa. Ah, não, mas foi o médico que disse que eu não posso ter mais. O médico sabe. Mas será que o médico sabe? A gente sabe que, infelizmente, hoje existem ótimos profissionais, mas, infelizmente, muitos médicos hoje trabalham contra a vida. Aqueles que deviam servir a vida, né, estão servindo a morte. Não somente aquele que é um aborteiro, mas também aquele que usa das cesáreas de uma mulher como uma contracepção velada e que coloca medo nessa mulher para próximos partos. Não, esses dias chegou uma cartinha. Ontem, da moça que foi laqueada sem saber? Foi laqueada, o médico fez o parto dela e fez a laqueadura nela. Sem autorização. Sem autorização. E aí ela contou. Eu falei, olha, isso aí é crime. Inclusive, ele pode perder o CRM dele. Então, eu falei assim, ela falou que fez uma cesárea e ganhou de presente uma laqueadura. O médico falou que foi presente dele para ela. Eu falei, então você vai dar um presente para ele, vai dar um processo bem dado na cara dele, para ele responder criminalmente pelo que ele fez. Ele pode perder o CRM. Inclusive, médicos, amigos meus, entraram em contato comigo depois desse direct, mandando para mim, falando, Tiba, isso aí é comparado como é que fala? Quando corta um pedaço? Amputação. Uma amputação. Sim, o catecismo fala que os casais não estão autorizados a nenhum tipo de mutilação, seja a laqueadura ou a vasectomia. É mutilação, né, dos corpos. Então, tá claro no catecismo da igreja, né? Então, a gente tem que ficar muito atento. Não é simplesmente porque um primeiro médico falou que pronto, eu tenho que acatar e usar daquilo como... Isso na verdade, achar uma desculpa, né? Uma bengala ali, uma muleta para que você justifique a sua comodidade, o seu comodismo. Muita gente também confia cegamente numa primeira opinião. Isso é um erro crasso. Assim, nunca a gente pode confiar na primeira opinião de um médico. Né? Você tem que buscar a posição de 2 ou 3 médicos a respeito daquele assunto. Então, não é assim, o médico falou, às vezes é que nem esse aí, nem exame fez. Uhum. Pô, que médico iluminado é esse? É um Deus? O cara descobriu energeticamente ali pelo processo de observação magnética do seu próprio cérebro que o útero dela não poderia receber mais um filho. Quem que é esse médico?
Entendeu? O que que ele pensa que ele é? E às vezes a gente aceita esse tipo de coisa, calado, quieto, como se fosse a maior verdade do mundo. É um erro também. Né? Outro medo também, as pessoas, esse mundo está muito mal, esse mundo está muito ruim, eu não vou ter filho. Pronto. Aí você quer acabar com o mundo. Né? Assim, então, assim, não é desculpa essa ideia de que o mundo está muito ruim, ou então está cheio de gente, tá gente saindo pelo ladrão, superpopulação mundial. Isso é mentira, né? Isso é o maior engano que existe. Não existe, o mundo não está superlotado, e as pessoas estão caindo nessa lábia. Bom, padre, e o que o senhor está falando sobre primeiro esses três critérios, né? Isso. E uma coisa que nós temos que deixar assim, tendo em vista, por que é tão grave? Porque o casal, o que eles fazem? Eles dão a Deus na relação sexual aquilo que é, né, o espermatozoide e o óvulo. O casal dá uma parte daquilo que é a natureza humana, que é o corpo. E Deus vai infundir uma alma, né, ali, criar uma alma do nada no momento da concepção. Então, além de ser um ato sagrado, nós estamos falando da existência de uma vida. Ou seja, você prefere ser, né, o 12º filho de um casal, né, que vive de uma forma assim humilde, né, mas que conhece a Deus, seja batizado, né, morre e vai para o céu, né, ou não existir. A segunda opção é não existir. Então, quando um casal se fecha a vida, eles estão impedindo Deus de povoar os céus, estão impedindo Deus de trazer pessoas a este mundo, porque Deus não faz brotar gente da pedra, não é? O casal coopera com a criação, isso que a igreja ensina. Né? O casal coopera com a obra da criação, dando um corpo e Deus dando a alma. Agora, é muito grave quando o casal se fecha a vida por motivos que não são graves, porque além de demonstrar um egoísmo, né, por sua parte, eles justamente estão dizendo para Deus, nós não queremos cooperar com a tua obra. E vamos impedir que pessoas venham nesse mundo, que almas nasçam, né? Que pessoas nasçam, que santos sejam feitos, né? Que pessoas tenham oportunidade de ir para o céu. É isso que está se dizendo quando se fecha a vida. Por isso que é um ato tão grave. É um ato gravíssimo. Né? O ato de você decidir por sua vontade não povoar o céu. Não dar a oportunidade de alguém nascer. Então, quando eu vejo hoje essa mentalidade, né, tudo isso aqui que a gente está falando é uma mentalidade que, no fundo, você escuta o eco feminista, né? Porque o que acontece? A mulher, quando ela não pode ter mais filhos por causa do seu corpo, porque ela não pode mais ficar em casa, porque a mulher tem que não sei o que de casa, porque não sei o que é da casa. Bom, aí tudo bem, a mulher sai de casa para trabalhar, e quem que vai na casa dela? Outra mulher, que ela vai pagar para fazer aquilo que é o trabalho doméstico. Entende? Então, assim, as coisas se invertem. E esse eco, né, da ideologia ecoa, mesmo sem muitas mulheres perceberem. Elas começam a agir, se portar, mesmo achando que não são feministas, que, né, não que são católicas, mas o eco, né, a mentira contada 1000 vezes, a pessoa começa a acreditar naquilo lá. Né? E, então, os casos, que agora vem os casos, né, assim, pontuais, que é o caso médico, eugênico, econômico e social, que são os casos graves. Né? Então, a causa médica seria um diagnóstico médico legítimo que indique grave perigo para a saúde ou vida da mãe, no caso de uma nova gestação. Então, exemplo, tá? A esposa com um sério comprometimento físico, a qual uma nova gravidez tem alto risco de causar sua morte ou grave sequela. É um motivo grave. A esposa com histórico de complicações de gestações, a qual outra gestação tem alta possibilidade de ser fatal. A esposa portadora de uma doença incurável que possivelmente morreria pouco depois do nascimento do seu filho. A esposa se recuperando de uma cirurgia grave que não teria capacidade de carregar e cuidar da criança. O marido com uma doença grave que não teria condições de sustentar os seus filhos. Esses são motivos graves, tendo em vista algo que se refere à causa médica, tá? A obrigação de gerar filhos, né? Nesse caso, deixa de existir, por quê? Pois a mulher não é obrigada, pelo contrato matrimonial, a se expor a perigos e danos que não são ordinariamente parte da maternidade.
ordinariamente, entende? No caso de ela ficar grávida, não ter nenhum problema e surgir uma doença, isso é outra coisa, né? Nós estamos falando aqui de razões médicas que são vistas com antecedência. Olha, se você tiver mais um filho, você tem altíssimo risco de morte, entende? São essas causas graves e que se refere à causa médica, tá? Bom, é importante, no entanto, os moralistas dizem, não aceitar apenas o julgamento de um médico. É isso que vocês estavam falando aqui agora, né? Como um infalível decreto contrário a uma nova gestação. Esse médico pode estar errado. Quanto melhor o médico, menos ele estará inclinado a atribuir infalibilidade às suas observações. Então, quanto melhor for o médico, ele vai melhor vai dizer, olha, o que eu estou dizendo para você pode ser que não seja, né? Como qualquer um, ele pode ser favorável às famílias pequenas e rapidamente converter os pais a este modo de vida. O melhor é procurar sempre uma segunda opinião, preferencialmente de um médico católico, confiável em sua ciência e em sua fé. Tá? É isso que diz os moralistas. Tá? A segunda causa, dentro dessa segunda, nós vamos ver no segundo bloco, é eugênica. Né? A causa eugênica acontece quando se tem quase absoluta certeza que a gravidez trará ao mundo uma criança fisicamente ou psicologicamente deformada. Ou seja, com a certeza absoluta. Escutem, absoluta. Ou seja, um exemplo, né? Um alto histórico de abortos espontâneos que se possa ter numa mulher, né? Doença hereditária grave que tenha alta chance de passar para a criança, e o casal que tem falha genética grave que afaste a esperança de filhos sadios. Já que a existência de todo ser humano, uma vez concebido, é sagrada, o aborto é sempre um crime injustificável, mesmo quando o feto é deformado. Então, nós não estamos falando aqui de uma criança, né, que foi concebida e depois foi descoberto que ela tinha microcefalia, síndrome de Down, né, isso é outra coisa. Nós estamos falando que, como eu disse no começo, uma quase certeza absoluta que trará uma criança ao mundo fisicamente ou psicologicamente deformada. Essa seria, então, a causa eugênica. Depois, a causa econômica, que também tem os seus motivos graves, tá? Que é o seguinte: é uma situação real e concreta que obriga os esposos a perceberem que seus meios econômicos são insuficientes para assumir as despesas que acompanham a chegada de outro filho. E o que é isso? Então, um exemplo. Uma família que não tem aonde morar ou dependa da caridade para o seu próprio sustento. Então, não tem casa, está na rua. Está na rua e não tem salário. Ela e ela são pobres, miseráveis, vivem na rua. Então, isso é um motivo grave. Dizendo da parte econômica, isso é um motivo grave. Uma família com o pai desempregado ou sem emprego estável. Ou seja, que não tem nenhuma fonte de renda. Ou seja, não vai ter o que comer. Não vai ter de onde tirar dinheiro. Tá? Um pai sem qualificação profissional que o permita ter esperança de melhorar de vida. Ou seja, é aquele homem que não tem perspectiva. Ele não é desqualificado totalmente e a família não tem outra fonte de renda a não ser ele. Ou uma família que já seja incapaz de educar os filhos que tem. Isso é um motivo também grave. Agora, a parte médica, eugênica e econômica que nós vimos até agora, e também vamos ver a social, todas elas têm situações reversíveis. Ou seja, doença tem tratamento, econômico, o pai pode procurar um emprego, depois vocês podem ter uma casa. Então, esse espaçamento é temporário. Não é um espaçamento a vida inteira até que, né, Jesus volte. Não tem nada a ver com isso. São temporários, porque todas essas situações, se não for uma causa, não é assim, de uma doença genética que não tem cura, isso é outra coisa. Mas se são doenças, situações econômicas que têm cura, então se tem o dever moral de buscar tratamento. Se a parte econômica tem o dever de procurar, né? Porque o que acontece? No dia do matrimônio, né, o padre dá a bênção nupcial nos noivos e lá justamente ele também diz, não é, que ele tenha condições dignas de sustentar a sua família, os seus filhos. Então, tudo está expresso no rito do matrimônio. Tudo isso aqui que nós estamos conversando está expresso em oração no matrimônio. Se você prestar atenção em todo o rito do matrimônio, tudo isso aqui está lá. Então, são situações econômicas que
podem ser superados. O casal tem que procurar sair disso. E quando começa a se ter uma casa, um emprego, a doença foi curada, então aí não tem mais motivo para espaçamento, né? Não tem mais motivo para usar o método natural. E a última causa, que é a social. Tá? Um casal que vive sem condições de mudança, em uma casa deveras pequena e humilde, a quem mais uma criança seria um grande problema para todos os seus habitantes. Isso aqui é uma coisa assim, ó. Você está no 10º filho, está numa casa, tem 2 cômodos aqui. Não é que assim, eu estou numa casa que tem 3 quartos e 2 filhos já não cabe mais. Não é isso que está dizendo. Você tem que saber interpretar as coisas. Tá? Minha avó criou 12 filhos com 3 quartos. Né? E meu pai é o 8º, e graças a Deus que minha avó não pensava que nem as mulheres de hoje, senão eu não estaria aqui. Né? Bom, então, o marido que vai, por um longo tempo, trabalhar em cidade distante da família e não pode cumprir suas obrigações como pai, é um motivo grave. Isso acontece. Tem momentos que o marido vai viajar para um país distante ou motivo de guerra, que sai de casa, né? É um motivo para espaçar os filhos, para que a mãe não fique sozinha com aquela criança durante um longo período de tempo sem o pai. Tá? Bom, proibição estatal de ter mais filhos sob pena de aborto forçado, como é o caso da China. Então, isso é um motivo grave. O Estado vai dizer assim, são 2 filhos por casal. Se eu tiver 3, a mãe tem que abortar. Então, o casal vai espaçar. Entende? Porque como é que vai ter uma criança para depois o Estado abortar, obrigar a mãe a abortar? Né? Então, isso é um motivo grave, como acontece na China. Em tempos de guerra, como eu disse, e catástrofes naturais ou grandes epidemias. Né? Assim, você ter uma catástrofe natural, sei lá, uma guerra, uma bomba ou uma tsunami, um terremoto que destruiu tudo, entendeu? Aí é um motivo grave. Perdeu a casa, perdeu tudo, né? O casal não tem mais nada, vai para um outro país, tem que ser refugiado. Então, aí existe também um motivo grave. E aqui vem aquilo que o Tiba estava falando, tá? Às vezes as pessoas dão muitas desculpas. A primeira é a da superpopulação, tá? Que aqui diz que é uma completa mentira. E alegar esta razão como motivo para métodos naturais constitui pecado. Então, a superpopulação não é motivo, é a furada. Os tempos modernos é outra coisa que as pessoas dizem, né? Que os nossos dias são outros, né? que os tempos mudaram. E sempre ouvi isso, né? Que antigamente era assim, agora é assado, né? Tem muita coisa que a gente usa hoje que era de antigamente. Ninguém fica falando que é de antigamente. Né? Roupa, por exemplo, é uma delas, né? Então, ninguém diz assim, de antigamente, vamos parar de usar, né? Engraçado que isso serve para umas coisas, né? Para as outras não. A crise do mundo contemporâneo, né? Dizia assim, não, o mundo está em crise, é muita dificuldade, como é que nós vamos fazer com uma criança? Então, assim, o que acontece? Esses motivos aqui, eles têm que ser olhados, tá? com muita cautela, né? Porque são graves, realmente são graves, mas todos eles podem ser revertidos. Eu quero dizer, muitos deles podem ser revertidos. A guerra passa, a epidemia passa, entendeu? Tudo isso é um tempo que se passa. Então, não é para sempre. O motivo grave, raramente ele vai ser para sempre. Né? Que vai pedir não só usar o método natural, como às vezes vai pedir a continência. A continência do casal. Né? Isso é outra coisa. Então, a gente tem que... Porque nós não podemos também entender... O casal, sempre quando vai ter relação sexual, eles estão abertos à vida. Né? Você não pode se pensar... O esposo e a esposa não pode se pensar em um tendo relação com o outro como objeto de uso, né? De prazer pessoal. Mas tendo consciência de que são 2 corpos com almas, né? São 2 almas que se unem. Isso é muito importante. São almas, né, que têm relação sexual. Não são corpos, são pessoas. Né? São almas imortais que estão se relacionando. Isso é algo muito grave. Né? E elas têm que se pensar uma de frente para o outro, abertas à vida. Mesmo sabendo que, bom, tendo um motivo grave para o espaçamento, se acontecer, entende? Aconteceu. Não é assim, eu vou usar o período infértil. Tá bom. Mas se no seu período infértil você fez alguma conta errada e vai ter um filho. Entendeu? Então, ele não pode ficar pensando assim, não, nós vamos ter relação e não vai ter nenhuma criança. Não, esse pensamento é contrário à lei do matrimônio. Né? Nós vamos ter relação, espaçando, mas sabendo que pode vir uma criança e vai ser muito bem acolhida e amada. Entende? Eles não podem ter um pensamento contrário. É sempre um pensamento positivo,
de que pode nascer uma vida dessa relação, porque ela foi feita para isso, tá? Tá, vou deixar isso lá, porque eu já falei demais. Né, e geralmente as crianças são feitas assim, né? A pessoa tem que ter consciência de que as crianças nascem e são fruto de uma relação sexual. Então, meu Deus, o que aconteceu? Meu Deus, não era para acontecer, eu fiz direitinho. Não existe isso. Está errado, esse não é o sentido. E outra, até o método natural, ele tem uma porcentagem de abertura, né? Ele não é eficaz, vamos dizer assim, entre aspas, 100%. Ele tem um grau ali de abertura, porque não só o erro pode acontecer nas contas, né? Mas o próprio organismo que naquele momento pode acusar, dar um sinal que te confunde, né? Na verdade ele deu um sinal externo, sendo que internamente ele estava com outra disposição. Isso pode acontecer. Organismo é organismo, porque de acordo com o que a mulher ela come, o organismo pode acusar, pode reagir de uma forma, né? O muco pode apresentar de uma outra forma, de acordo com o estado emocional dela. Então tem essa porcentagem de que também pode acontecer. Uma coisa que não é motivo grave são razões missionárias. Por que eu falo isso? Que às vezes acontece. Por exemplo, o casal é de uma comunidade de vida, entendeu? E usa essa desculpa. Não, eu estou na missão, eu estou trabalhando para o Senhor Jesus. Então, é motivo grave eu espaçar por causa do reino. Não, não existe isso. Quem que não tem filho por causa do reino é celibatário, meu amigo. Então não vem com esse papo, não. Então, é casado, existe o sacramento do matrimônio. Esse casamento, ele tem uma missão primordial, que é a geração da prole e a educação dela. Essa é a missão primordial. E missão secundária, assim, o aspecto unitivo, a ajuda mútua, né, esse crescimento do amor conjugal e tudo mais. Até mesmo do prazer que existe na relação entre os dois. Isso aí é secundário. Mas o que existe de missão primordial é a geração da prole e a sua educação. Estes dois aspectos, que eles estão inerentes, como o padre falou aqui no início, eles estão intrinsecamente ligados ao sacramento recebido. Então, você faz isso, você entra nesse sacramento mediante uma promessa feita no momento do casamento, ali no altar de Deus. E eu acho que uma coisa que vale a pena reforçar, que tem que ficar bem claro, é que espaçar não é evitar para sempre, né? Então, como o padre falou, muitos desses aspectos que o padre veio trazendo ali, eles são reversíveis ou eles são temporários, né? Se o marido está desempregado, a família enfrentando grave situação financeira, isso não precisa se perpetuar até daqui 2 anos. Não precisa se perpetuar daqui 6 meses. O marido pode encontrar um emprego e eles podem começar a ter soluções para a sua crise financeira. Então é isso que tem que ficar muito claro, porque às vezes a pessoa, tipo assim, não, vou casar e quero aprender o método Billings. E segue fazendo o método Billings indiscriminadamente, assim. Por isso que casar fazendo o método Billings é errado. Você não espaça de algo que nunca existiu. Se você nunca teve filho, como é que você vai espaçar? Você espaça uma coisa entre outras, né? Depois de um, você espaça para um próximo, caso haja um motivo grave. Então, você casou e já está pensando em evitar os filhos. Não é disso que nós estamos falando. Isto é errado, né? Isto está totalmente contrário àquilo que a moral sexual católica. Você acabou de falar no altar que você aceita acolher com generosidade os filhos que Deus quiser enviar. Você fez esse voto matrimonial lá. Mas já vai para a lua de mel contando os dias do seu ciclo, se pode ou se não pode, se tem muco, se não tem, e que não pode vir neném, porque a gente quer espaçar usando o método bíblico. A gente fez isso. A gente fala isso porque a gente errou. A gente casou com isso, com essa ideia. Erramos. Reconhecemos, minha culpa, minha tão grande. Mas a gente não tinha também essa consciência, nós não tínhamos recebido essa formação, nós não sabíamos. Para nós era o seguinte, usa método Billings, tá tudo ok. Tá tudo ok. Entendeu? Então essa era a mentalidade que nós tínhamos. A partir do momento que a gente foi tomando consciência de que não era esse o uso do método Billings que a igreja permitia, né? Mas que em casos justos, graves, você poderia espaçar e não evitar
sem tempo determinado, né? Gente, o sacramento do matrimônio é algo muito grande, muito sério. Quando a gente vê essas coisas, a gente fica... E tem que fazer com que a gente trema por dentro. Porque isso é muito grave. Assim, você não encontra respaldo numa liberação do sacerdote, por exemplo, uma justificativa, uma justificação para uma contracepção, uma laqueadura, uma vasectomia. Não existe isso. Né? Nenhum sacerdote pode te liberar para você pode fazer laqueadura, você pode fazer vasectomia. Né? O padre não tem essa autoridade. É bom até o padre poder falar disso, porque como pertencente à classe sacerdotal, né? Porque a gente recebe, sim, muitas ideias. O padre me disse que por eu já ter 4 filhos, eu já fui generosa com Deus, então agora eu posso usar contraceptivo. Eu já recebi mensagem falando isso, padre. Né? Então, o padre me falou que porque eu já fui generosa com Deus, já tive meus filhos, agora eu posso fazer laqueadura. Eu levei para o padre o que o meu médico disse. Meu médico disse que eu não posso ter outra cesárea. Aí o padre foi me liberou para fazer vasectomia. Liberou para fazer laqueadura. Isso é muito comum entre católicos esclarecidos, gente. Padre, entendeu? Existe exceção? Agora, né, já saindo da questão do espaçamento pelo método Billings, existe exceção para que um padre diga você pode fazer uma vasectomia? Na verdade, não. Porque o que acontece? Nenhum de nós, padres, é dono da moral católica. Né? O padre, ele aplica o que acontece. Existe a moral, né? E aí a moral se aplica a cada situação de cada casal. Como esses exemplos que tem aqui são aplicações práticas da moral, né? Mas em nenhum momento eu posso dizer para a mulher, eu não sou dono da moral. Eu não posso fazer isso. O que acontece é o seguinte, nós temos uma má formação, isso é uma verdade, muito verdade, uma má formação dentro da moral, dentro da teologia, da própria faculdade de teologia. Existe uma moral que a gente chamou de moral de situação, né? Que é aquela coisa ensaboada, que não é nem o preto no branco, e não é nem aquela coisa assim, aquela falsa caridade, né? Que é mentindo para a pessoa, deixar ela no erro e no pecado, em nome de estar bem com todo mundo. Né? E o que acontece? Alguns são mais instruídos. Alguns padres falam isso porque realmente não sabem, ou receberam uma má formação, não estudaram. Não é que ele está querendo prejudicar aquela mulher, aquela pessoa. Eu creio que não. Né? Eu creio que não. Mas é por ignorância. Só que o que acontece? O direito não presume ignorância. Isso é questão, né? Ou seja, o padre, ele tem que saber. Né? Ele tem que saber. Se ele é padre, ele tem que saber. Ele tem que saber instruir as almas, instruir os fiéis. Né? Ele tem que falar disso. Claro que esse não é um assunto que normalmente a gente fala numa homilia, né? Porque isso vai causar um espanto, mas a gente trata de forma pessoal. A mulher vem confessar, o homem vem confessar, o casal vem conversar, você conversa com os dois. Porque é uma coisa muito, muito íntima, mas que eles vão entender. Agora, quando vem as mulheres vêm buscar para o padre opinião, né? Hoje tive um exemplo disso. No Instagram vieram perguntar para mim, padre, eu não tenho mais como ter filhos. Os médicos, de forma natural, eu não consigo. Me recomendaram a fertilização in vitro. O que a Igreja Católica diz? Aí eu fui explicando, né? Não pode, por causa disso. Falei que os filhos não são direito dos pais. Falei. E aí ela entendeu, né? Ela falou, ok. Né? Então, assim, as pessoas elas precisam ouvir a verdade, né? Antes de serem enganadas. Agora, nenhum padre tem autoridade para dizer isso. Bom, pensem, o Papa Paulo VI fez uma encíclica finíssima da Humanae Vitae, né? E por aquela encíclica, o Papa Paulo VI, depois dela, nunca escreveu nenhuma outra, de tão bombardeado que ele foi. Porque o Papa, que tem autoridade na igreja, disse que não podia. Métodos contraceptivos, né? Fertilizações artificiais, né? O Papa e o povo católico, até padres, bispos naquela época, esperando uma mudança da moral católica. E isso não aconteceu, né? O magistério da igreja hoje, autêntico, o que ele ensina é justamente isso. Então, a Humanae Vitae, que parece isso aí, tipo, mostra o tamanho da Humanae Vitae, tipo, a finura dela, é finíssima.
Sim, é finíssima, né? O Papa escreveu uma bordoada, né, em muita gente, só que muita gente não sabe o seguinte, que a Humanae Vitae era para ter vindo com uma explicação, né, que João Paulo II estava fazendo na Polônia, que era a teologia do corpo. Então, ela era para ser um documento muito mais endosado, que não deu tempo na época, por várias situações, não chegou a Roma, enfim. O Papa Paulo VI publicou a Humanae Vitae e depois João Paulo II fez aquela série de teologia do corpo durante 4 anos para poder explicar, né, o porquê que o Papa Paulo VI disse aquilo, né? E de forma muito, muito assim, bela, ele fez a teologia do corpo e disse o porquê. Agora, nenhum padre, nenhum bispo tem autoridade para mudar nada. Ninguém pode dizer assim, olha, faça uma vasectomia. Não, você pode tomar anticoncepcional. Não, no seu caso, você pode. Ninguém tem autoridade para fazer isso. Nós não temos autoridade nenhuma para dizer isso. Então, se um sacerdote fala isso para alguém, é má instrução, né? É ignorância, é má instrução, né? Ou quer ficar bem com a pessoa, ou na cabeça. Porque quando o padre diz assim, não, tá bom, você já foi muito generosa com Deus, mas, peraí, a pergunta que ele fez no dia do seu matrimônio é, está disposto a receber os filhos que Deus lhes confiar ou que eu, padre, achar que tá bom? Não é para ter filho assim, até... Ninguém diz assim, não, vocês têm que ter filhos até que a natureza humana permite. Ou seja, o casal tenha muitos. Não é isso. É até que Deus, é Deus quem dá os filhos. Né? Não é que até onde a mulher suporte, não é isso. É Deus quem decide. E não é o padre quem decide, né, sobre uma vida e outra. E depois, esse padre vai ser responsável. Eu recebi vários testemunhos de mulheres aqui que fizeram laqueaduras irreversíveis porque o padre permitiu. E depois a mulher se converteu e descobriu que poderia ter tido mais filhos e queria e não pode mais. Então, na conta de quem que vai pesar isso no juízo? Na conta de quem que vai pesar isso? Da mulher? Não, é do padre, porque o povo crê na palavra do padre. A palavra do padre tem um poder tremendo. O padre diz não pode, o povo aceita. O padre diz faça, o povo faz. Porque, claro, as pessoas confiam. A pessoa sem instrução, sem estudo, ela confia na palavra do padre. Né? E às vezes daí acontece isso, infelizmente. Padre, a gente está indo agora para uma hora de live. Eu acho que a gente pode abrir para algumas perguntas, que eu acredito que vai ter bastante, para a gente não se prolongar também, né? Temos missa amanhã cedinho, a gente aqui tem que acordar mais cedo ainda para poder chegar aí na sua missa, mas a gente já vai aproveitando para responder a pergunta do pessoal. Quem quiser, tá, gente? Podem mandar pergunta aqui, que aí, na medida do possível, nós vamos respondendo. Como é que a gente faz? Ativa os comentários, amor, eu acho. Ativar nos comentários? Sim. Ou pede pro pessoal clicar ali naquela bolinha com uma pergunta, aí você vê, seleciona e vai aparecer em cima depois a pergunta. Cadê? Porque é daquela hora ainda, o pessoal falando. O pessoal quiser mandar pergunta aqui, naquele interrogaçãozinho, pessoal. Se tem alguma dúvida. As últimas estão aqui ou estão para baixo? Eu acho que tá aqui em cima. Ó, com médicos diferentes disseram que não posso mais engravidar após 4 filhos. A laqueadura é permitida? Já foi respondida. A laqueadura, vasectomia, minha gente, ela não é permitida em caso nenhum, né? São mutilações. O catecismo, ele é muito claro em falar isso pra gente, não é, padre? Exatamente. E essa ideia, o que me parece, essas perguntas giram em torno de uma questão muito por baixo, né? Que é o seguinte, né? Parece que a relação sexual é o fim último do matrimônio. E não é. As pessoas se enganam redondamente. Porque, tá bom, se a relação sexual é tudo, né? Ou seja, eu tenho que fazer a todo custo, ok. E se um dia acontecer um acidente com seu esposo? E se um dia acontecer um acidente? Entendeu? Ele ficar imóvel numa cama. E você tem que cuidar dele durante 30 anos. Você casou com a relação sexual ou você casou com ele? Não é? Você casou com a capacidade intelectual? Você casou com a saúde dele ou você casou com ele?
não é? Então, hoje as pessoas têm essa ideia. Não, eu tenho que fazer laqueadura, mas por que que... Então, eu tenho 4 filhos e vou fazer laqueadura para quê? Para que eu tenha relações sexuais mais vezes sem comprometimento. Sem pensar nisso. Então, a questão é o método natural para espaçamento dos filhos e, em alguns casos, a continência. Que outros casais não entendem isso, não é? É a continência. Acho que a Aldeia pode falar um pouco disso também, Otiba, sobre isso. Sim, exatamente, padre. A pessoa se casa achando que após o casamento ela vai ter relação todos os dias. O que te perguntaram outro dia? Se era pecado não ter relação todo todos os dia. dias. Se não tiver todos os dias, é pecado. Então, gente, assim... A pessoa imagina que é um casamento. Quem é que tem relação todos os dias? Não. Tudo na vida precisa de um equilíbrio, porque senão até as coisas boas e mais prazerosas, elas se tornam ruins. Então, tudo é no equilíbrio. E a questão da continência para o casal, ela é muito importante. Por isso que a vivência do namoro na castidade, ele é um treinamento para momentos em que, no matrimônio, o casal não vai poder se unir no ato conjugal, num momento de uma gestação de risco. Uma mulher que tem sangramento a gestação praticamente inteira, que está com um descolamento de placenta, que está com riscos de perder o bebê, ela não vai poder ter relação durante a gestação. E ali se passaram 9 meses. E o marido vai ter que aguentar na continência e ofertar isso a Deus. Mas é toda essa questão, gente. Hoje nós nos afastamos tanto de Deus que a gente começou a viver como bicho, só em busca do prazer. É bicho que vive assim. O ser humano, ele é capaz de fazer escolhas e ele é capaz de se conter. Ele é capaz de dominar a sua vontade pela sua capacidade de escolha. Mas a gente começou a viver que nem animal, né? Então, haverá um momento, que nem o padre falou, o marido pode ter uma doença degenerativa lá. Não vai mais poder ter relação. E a mulher vai viver em continência na fidelidade àquele esposo, quem sabe por 30, 40 anos. O esposo, que uma esposa vai ter lá um problema de saúde. A continência, então daí vou ser infiel? Vou sair adulterando por aí? Ou vou cair no vício da masturbação? Né? Então isso é algo que a gente precisa também se exercitar. Momentos de continência no casamento, quando o casal está de comum acordo, ele é benéfico para o crescimento espiritual do casal, mas que seja de comum acordo. E São Paulo fala isso já na palavra de Deus, né? Então, um momento, às vezes até o pessoal fala assim, ó, mas eu não consigo fazer método Billings, porque eu não sei me observar. Um casal que tem um motivo grave para se passar, tá? Vamos supor que o casal tem um motivo grave, mas ela não consegue se observar e eles não conseguem fazer um método Billings. Eu posso usar um contraceptivo? Não pode. O que você vai usar? Você vai usar continência. Vocês vão se conter por um período, tendo em vista sanar logo essa situação difícil que vocês estão vivendo, para que logo possam voltar a vir filhos. Não é, padre? E vocês não vão morrer. Né? Um casal que vive o namoro em castidade não morre, gente. Não morre. O padre vive o celibato, né? E um padre fiel a Deus está aí, cheio de vida, cheio de santidade, para poder ajudar o seu rebanho. É isso que o padre falou. Às vezes a pessoa acha que o fim é o ato conjugal. E se não tiver, acabou o mundo. Né? Não tem solução mais. Então, tem que dar um jeito. Aqui, ó, estão perguntando, padre, eu tenho um casal de filhos, mas meu marido operou para não ter filhos, não sabia que era errado. Eu me arrependi, mas ele não quer fazer a reversão. Diz ele não. O que fazer? Ele não se arrependeu, ele não tomou consciência ainda. Mas ele então não. Ela pergunta o que fazer. Ele não, eu entendi. Ela tem 2 filhos. Que ela tomou, ele fez a vasectomia, mas só que eles não sabiam que era errado e tudo. E eles fizeram. Agora ela está arrependida disso, mas o marido ainda não caiu na real, né? Qual que é a situação dessa mulher? Sim, aqui a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma situação dentro do matrimônio, ou seja, o que é o principal ali? É o matrimônio dos dois,
né? Isso é o principal. Aí tem que salvaguardar a união matrimonial dos dois, né? Ela não vai chegar agora com o catecismo, jogar em cima da mesa e falar assim, tá aqui, o que você fez é pecado, tem que ir lá reverter. Não, isso não vai funcionar. Entende? Porque o que está acima é a união matrimonial dos dois. Então, com muita caridade, com muita paciência, né? É a mesma situação que tem aqui daquela questão, né? É assim, mutatis mutandis é a mesma coisa. A mulher quer ser aberta à vida, mas o marido não, né? É aquela mesma coisa, né? É aquela mesma coisa. Então a mulher não vai dizer assim, não, eu vou me separar agora, vou largar meu marido porque ele não quer viver a matrimonial. Não, né? Isso não tá certo, ok? Não tá certo. O que ela tem que fazer é ter paciência, agir com caridade, né? Ter relação, porque não sei se vocês sabem, existe um contrato matrimonial, pessoal que está aqui na live, tá? Existe um contrato matrimonial. O casal, né, um e o outro, tem um dever de justiça para com o outro, diante da união conjugal. Tá? Não é assim, eu não quero e está tudo bem, vou virar as costas e acabou. Não, isso não existe. Não é? Por isso que tem que ser... Até porque os dois são responsáveis por aquela situação. Não é só o marido, né, que não se converteu. Mas ela também, por muito tempo, foi conivente com aquilo e contribuiu para aquela situação ser criada. Então, de repente, do nada, ela quer que aquilo se desfaça, né? Exatamente. Aquilo que a Déia falou da continência e o espaçamento tem que sempre ser um contrato dos dois. Os dois têm que sempre conversar e chegar a um consenso. Não pode ser nunca unilateral, porque depende dos dois. E se em algum momento algum deles quiser romper o contrato, ele pode. Porque ele tem direito, é um direito para com a justiça do casal, entende? De ter a obrigação da união. Eu vi uma pergunta aqui, Ideia, que eu acho que você pode responder, que tem muitas mulheres aqui com dúvida sobre o espaçamento entre gestações, né? Tem bebezinho de 4 meses, 8 meses, né? Como que funciona esse espaçamento entre os filhos pequenos? Mas a pessoa quer saber o quê, Paty? Pode fazer? Ela fez uma cesárea, Isso. entende? Uhum. Ela está se recuperando. Eu vi também essa pergunta. Então, assim, vai variar muito, porque geralmente o corpo ele já faz um espaçamento natural, né, gente? Os médicos, eles sempre pedem, geralmente, 2 anos para uma segurança, para uma próxima cesárea. Mas é aquilo que o padre falou, sempre buscar a opinião de mais um profissional. Porque, por exemplo, assim, o médico pediu 2 anos. Mas quando eu estava, o Bento tinha 10 meses, eu já estava grávida do Matias. E 1 ano depois eu já estava com uma nova cesárea. Entende? E assim, foi tudo bem. O organismo estava bem, o útero estava bem, né? E aí eu lembro que na cesárea eu falei assim para a doutora, você capricha aí, porque eu quero pelo menos 5. Eu brinquei com ela, ela riu, né? E aí, graças a Deus, depois eu tive os partos naturais. Mas você pode, nesse período aí, para você se recuperar, o corpo se recuperar, para você ter uma segurança maior nos primeiros meses ali, né? Tem primeiro o resguardo, onde a mulher não vai ter nenhuma união conjugal com o esposo. Aí depois vem os primeiros meses ali, geralmente a mulher não menstrua. É rara a mulher que já volta a menstruar logo em seguida. Então, o corpo faz esse espaçamento natural. E aí, depois, você vai procurar um médico e você vai fazer exames para avaliar como está a saúde do seu útero. É aquilo que eu falava. Num exame de ultrassom, dá para ver se o seu útero está bem, se a cicatrização foi boa, né? E aí, então, vocês vão poder novamente se abrir à vida. Então, sempre contar com uma segunda opinião e os exames necessários para que você tenha essa segurança. E assim também, gente, nunca perder a visão da fé, né? Porque nós somos católicos, nós temos um Deus que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, ai, meu Deus, estou grávida de novo. E agora? Vou morrer, que desespero, meu útero está fino. Não, né? Primeira coisa é confiar que aquele que colocou uma alma no meu útero é também senhor deste útero. É também senhor da minha vida, do meu organismo. Então, confiar em Deus, isso vale para todas as situações. Né? Uma família que está vivendo uma situação financeira complicada, mas eu preciso ter os olhos da fé de que poderemos passar dificuldades por um tempo, mas que isso não vai se prolongar e que também Deus não deixará faltar.
o sustento para nós. Tenho o meu empenho, tenho o meu esforço de buscar né, prover as necessidades da melhor forma para minha família, mas também a minha confiança em Deus. Nós não podemos perder essa visão espiritual da coisa, que senão a gente passa simplesmente a viver nesse materialismo aqui, e aí nós não vamos ter filho mesmo. Porque daí eu vou pensar sempre naquilo que eu tenho que dar para o meu filho, as coisas que eu tenho que comprar, e aí o dinheiro não vai dar. Mas não é bem assim. Quando o filho chega, a gente vai ver que ele precisa de muito menos recursos financeiros do que o que a gente calculava e achava que era um filho, né? Então, ter essa visão de fé também, a visão de céu da coisa. Aqui uma pergunta aqui, ó, para o padre. Se há infertilidade, o tratamento em busca da resolução, né, da solução, no caso, é obrigatório, padre? Sim, sim. Se o casal é infértil, né? Os dois ou um, né? Então, você tem que procurar o médico, né? E fazer os tratamentos normais, ou seja, né? Tem que ser uma cirurgia, né? Se faz uma cirurgia, se é algum medicamento que tem que ser tomado, né? Porque tem muitos homens que têm problemas, né? No próprio testículo de infertilidade, né? E daí tem que fazer uma pequena cirurgia. Então, assim, são coisas que são resolvidas com cirurgias ou tratamentos médicos, mas que sempre são... Eu não estou falando aqui de fertilização, né, artificial. Estou falando de um tratamento médico, ele ou dela, para que se tornem férteis, né? Sim, tem que se fazer, tá? Uma dúvida muito comum. Muita gente me pergunta sobre isso também, porque, assim, eu posso fazer algum tratamento para que eu me torne fértil, para Por que exemplo, ajude a me tornar fértil? Indução de ovulação é pecado? Não, não é pecado, Não é pecado. gente. Você pode tomar os medicamentos necessários, fazer os tratamentos necessários para induzir uma ovulação. Exatamente. Trabalhar a sua infertilidade. Muitas vezes é hormônio, muitas vezes é estresse. Às vezes é só alimentação. Alimentação. O que é o pecado é a fertilização in vitro, né? E a inseminação artificial, porque manipulam artificialmente a vida, né? Além de também selecionar geneticamente ali os óvulos para serem fecundados e congelar alguns outros. Você faz microabortos, descarta algumas vidas. E de forma artificial você faz a fecundação, o que a igreja diz que é moralmente inaceitável. Então, a concepção ela tem que ser através da forma natural, da penetração do homem e a mulher de forma natural. Não pode ser de forma artificial, colocado lá através de sei lá, uma pinça, um tubo de ensaio, um conta-gota, sei lá o que eles usam, aquele negócio. Isso não pode ser usado, né? Porque não é de forma natural. Mas a fertilização, trabalhar o ser fértil, né, da mulher e do homem, isso não é pecado, não. Pode ser trabalhado. Não é isso, padre? Sim, é isso mesmo. É bem isso. A única forma lícita que pode ser feita é o casal ter a relação sexual natural, né? E a mulher ter ajuda médica para que aquele esperma chegue até o óvulo, entendeu? Foi tudo feito naturalmente. Só que se o problema é esse, então o espermatozoide, ajuda para o espermatozoide chegar até o óvulo pode ser feita. Mas esse é um caso muito raro, porque normalmente quando acontece a fertilização artificial e a fertilização in vitro, é porque realmente assim não tem mais condição, né? Você chega ao zero. E aquilo que eu disse é importante. O filho não é direito do casal, gente. Ninguém tem direito de ter filhos, né? Tem casais aí que não tem problema nenhum. São férteis, estão aí anos casados e não têm filhos. Eu conheço casais que não têm problema nenhum, físicos nenhum, e não têm filhos. Por quê? Porque filho é dom de Deus. Não é direito dos pais. De repente a mulher está tomando anticoncepcional, porque Deus também às vezes, né? Está fazendo 1000 coisas, acontece uma gravidez. Para Deus dizer, ó, quem é dono da vida sou eu, não é? Eu dou a vida e tiro a vida a hora que eu quero. E se o casal não pode ter filhos de forma nenhuma, fez já tudo quanto é tipo de tratamento, né? Não pode ter filhos, o que a igreja recomenda? A adoção. Se você a adoção, exercer a paternidade e a maternidade através da adoção.
A pessoa perguntou se ter um problema na vesícula e precisar fazer uma cirurgia é motivo para espaçamento. É aquilo que o padre falou, gente. É um motivo médico. Hoje essa doença na vesícula está te fazendo sofrer, né? Não conseguir fazer os teus serviços da casa, trabalhar, cuidar dos teus filhos. Você vai precisar fazer a cirurgia? Você vai precisar. Então, nesse tempo, você vai espaçar para poder fazer a cirurgia. Fez a cirurgia, melhorou, que venham os filhos. Então é isso que tem que ficar muito claro, gente. O espaçamento não é evitar para sempre, é por um período para que o tratamento aconteça, para que a vida financeira se restabeleça, né? Para que o marido volte da viagem que ele precisou fazer a trabalho. É por um tempo. Então isso tem que estar muito claro para nós. Não é usar o método Billings o resto da vida, né? Uma pergunta também falando assim, quanto que seria o salário de uma família, eu vi ali, para que seja considerado um espaçamento grave. Então, e como é que eu vou saber, gente? Como é que eu vou saber? Não tem como saber não sei quanto você gasta. Tem. Não Isso sei. aqui tá que nem aqueles casos, antigamente o padre tinha um livro no confessionário que a pessoa dizia o pecado, ele olhava lá, pecado tal, tanto, né? Não funciona assim, gente. A gente tem um princípio. Agora, tá, o casal ganha um salário mínimo, mas mora num sítio, entendeu? É completamente diferente. Eles têm a terra, eles têm como plantar, eles têm como sobreviver de um casal que ganha um salário mínimo, os dois, e moram numa kitnet no meio de São Paulo, né? Então, assim, você não tem critério, você não tem como ter não é uma fórmula matemática isso. Vocês estão vendo, gente, que a questão, assim, parece que... Parece não. De fato, o que precisa mudar é a nossa mentalidade, que foi corrompida por toda essa engenharia marxista que nos fez acreditar que filho é problema. Vocês entendem que é isso? Que não é questão de número, é questão de generosidade, não é questão de salário. Você olha para uma Gisele, mãe dos 12, se você não a conhece, procura nas minhas lives, a live que eu fiz com ela, ou começa a seguir. Ela tem 12 filhos. O marido dela, agora que ela começou a ajudar o esposo com o trabalho dela aqui nas redes sociais. Até alguns meses atrás, era só o esposo com um salário mínimo que sustentava 12 filhos pequenos. Não tem nenhum adulto que ajuda a família ainda. 12 filhos pequenos. Numa casinha que agora tem 80 metros quadrados. E que até pouco tempo atrás não tinha nem isso. Era um quarto só. Ela mesma fala isso na live, gente. Entende? Que não é uma... Só que a mulher, ela é inteligente, ela é bem-humorada, ela é de bem com a vida e ela é temente a Deus, ela ama nosso Senhor Jesus Cristo. E ela não teve 12 filhos por descuido ou por ignorância. Ela teve 12 filhos porque ela quis. Porque ela quis honrar a promessa que ela fez no altar. Vocês entendem? Que é uma diferença muito grande em eu simplesmente achar assim, quanto será que é um salário para sustentar 5 filhos? Depende de quanto você gasta. Porque tem uma Gisele da vida que com um salário mínimo sustentou por anos 12. Na última gestação dela foram gêmeos e ela ainda está em idade fértil aberta a quantos filhos Deus quiser dar. Então é a nossa generosidade, não é eu ficar calculando quantos filhos vão poder vir se eu ganho 2 salários mínimos. A quantos filhos vão poder vir? Uma tabela. Não a é igreja isso. Não tem uma tabela, não, até tantos mil é 8 filhos. Tantos mil é 5. Não é, gente. A tabela é o amor dentro do coração. É o amor. Fiel, né? E é isso, é a gente aprender a dilatar o coração a cada filho que chega. Sabe? Eu lembro quando eu tive o Bento, logo eu tive o Matias, eu assustei porque eram 2 bebês em casa. E eu pensei assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? Mas à medida que os filhos foram chegando, o amor foi dilatando. Sabe? A gente vai se tornando tudo muito mais fácil à medida que os filhos chegam. A gente até comentava aqui, tem 3 noites atrás, quem colocou a Ana Luz para dormir foram os meninos mais velhos. O Bento colocou ela para dormir, que a Mariana estava doentinha, o Tiba estava com muitas lives, e eu com a Mariana, fazendo a Mariana dormir num quarto. O mais velho foi colocar a outra pequena de 2 anos para dormir. Ontem foi o Matias que fez isso, que foi lá, rezou com ela, contou uma historinha, saiu do quarto e ela ficou lá dormindo.
Então, a gente vai encontrando formas de colocar em prática o evangelho dentro da realidade familiar, que é o da doação, é o do serviço, é o do sacrifício. Só que a gente está fechado no nosso egoísmo e fazendo cálculos o tempo inteiro. E a gente esquece que filho é bênção. A gente arranca essa página da Bíblia, ou nunca leu as inúmeras vezes em que na palavra de Deus se repete, filho é bênção. Olhai os lírios do campo, nem o Salomão, no auge da sua glória, se vestiu como um desses, e hoje está aí, amanhã lançado ao fogo. Olha as aves do céu, quem seria capaz de alimentá-las todos os dias? Se Deus trata assim as aves do céu, os lírios do campo, quanto mais nós que somos filhos, né? Deus cuidará de nós. Não vos preocupeis com o que haverei de comer, com o que haverei de vestir, porque são os pagãos que se preocupam com essas coisas. Essa é a palavra de Jesus para nós. Fazer o quê? Está achando ruim? Vai achar ruim com ele, porque é ele que disse. Então, assim, o que nós temos que fazer como fiéis? Também não só calcular as coisas humanamente, observar, claro, com sobriedade, as situações bem concretas e ser coerente, claro, mas existe uma porcentagem aí que é do coração, não é cálculo, não é nada que a gente, não é regra, não é tabela, não é nada disso. Mas vai depender, essas coisas que o padre falou aí, que são motivos graves, todas elas não é que são obrigatórias, entendeu? Você vai espaçar obrigatoriamente. Não, você vai espaçando se você quiser, né? Uhum. Então, assim, vai dar generosidade. Estou num processo, eu sei que meu filho pode vir doente, aí provavelmente venha. A pessoa ainda assim, ela pode se abrir a vida, Uhum. entende? Uhum. Então, assim, é isso, é a lei do amor, não é a regra que oprime, né? O que a Cadê estava dizendo, né? Em toda a Sagrada Escritura é justamente o contrário. Sara, né? Que não tinha filhos. O que se via nisso? Era uma maldição, né? As mulheres que não tinham filhos na Sagrada Escritura, alguma coisa estava errada. Não é que ela se dizia, não, eu não tenho filhos, né? Isabel, não é? Isabel, qual foi o motivo da alegria de Isabel? Né? De ter um filho na velhice. Então, assim, a Sagrada Escritura está repleta desses exemplos. E os casais não percebem isso. O que me deixa assim, ó, mais triste de ver é que quando eles dizem não à vida, não querem ter filhos ou se mutilam, a mutilação verdadeira que acontece é na alma. São casais tristes, são pessoas tristes, infelizes, não é? Eu visitei um casal aqui essa semana que os dois estão doentes, eles têm quase 90 anos. Eu perguntei para uma das filhas, como vocês fazem para revezar aqui? Eu não sabia. Não, padre, nós somos em 12, um já morreu. Então, cada noite fica um com o pai e com a mãe. Eu fiquei, gente, então quer dizer que o próximo vem aqui daqui 11 dias. E se fosse hoje, ia ser um ou ninguém para estar cuidando dos pais. Então, eles não pensam nisso, né? Não pensam no futuro, não pensam na generosidade de dar almas a Deus e não pensam na sua própria felicidade. Porque esse ato, o egoísmo, a infertilidade, a esterilidade, ela gera tristeza. Não gera alegria. A fertilidade gera alegria, a abundância gera alegria. Agora, quando você se fecha, o que isso vai gerar é tristeza. O egoísmo não traz outra coisa a não ser tristeza. E os casais não percebem que quanto menos filhos eles têm, mais infelizes eles são. Né? Mais infelizes. E quanto menos filhos têm, mais aquelas crianças serão mimadas, mais aquelas crianças serão, né, destruídas, tanto por eles quanto pelo mundo. Né? Intocáveis. Então, essa é a questão. Né? O casal não pode levar essa culpa para o céu, de forma nenhuma. Não, Senhor, estão aqui os filhos que eu quis. Não que o Senhor me deu. Estão aqui, o Deus vai pedir conta dos filhos que Ele deu, não dos que eu quis. Então, eles não percebem isso. O que nós vemos hoje de pessoas com depressão, tudo isso tem uma raiz. Tem uma raiz profunda na vida matrimonial, que é cortar aquilo que é o essencial. Se eu hoje, Padre Lucas, parar de rezar missa, perder confissão, dar um sono aos enfermos, minha vida acaba. Eu vou ser uma pessoa eternamente frustrada. E mudando isso para o casal também. Se o casal decide não ter filhos, ele decidiu amputar o seu sacramento. Né?
Uma coisa mudou para nós uma vez que, quando a gente, logo no início do casamento, a gente parou de responder quantos filhos nós queríamos ter. Isso foi uma mudança radical na nossa vida, porque a gente percebia quantos filhos vocês querem ter, quantos filhos vocês pensam em ter. Chegou um momento que a gente caiu na real e falou, peraí, tá errado. Não é quantos filhos eu quero ter, não é quantos filhos eu penso em ter. Não é isso, não existe uma que eu não tenho controle disso. Quem tem o controle disso? Eu quero ter 3, eu quero ter 2. Tem muita gente aí achando, não, casa, vou espaçar, daqui a um tempo eu tenho um, depois eu tenho o outro, eu calculo, tá até 10, 15 anos casado, não consigo engravidar até hoje aí. É como se a gente tivesse o controle, como se a gente fosse Deus sobre nós, entendeu? Então, assim, primeira coisa, nós não temos controle. Segundo, se nós estamos abertos à vontade de Deus, é Ele que vai mandar, não sou eu. Então, a gente tem que educar a nossa linguagem também a respeito disso. Quantos filhos você quer ter? Eu quero ter o quantos Deus quiser que eu tenha. O pessoal vive perguntando, vocês ainda pensam em ter mais? Pensamos, mas isso está com Deus, né? Até a pessoa perguntou ali, até que idade pode ter filho? Então, gente, até que a vida fértil da mulher esteja fértil, né? É Deus que vai determinar. Porque, assim, até a questão, depois dos 40 anos, se você for conversar com os médicos, a maioria vai falar assim, não, agora é gestação de risco. Aí alguns já falam assim, então aí, é motivo grave para espaçar. Mas quem é que determina? Você tem 100% de certeza de que vai nascer uma criança com problema? E se vier uma criança doente, não tem direito à vida também? Né? Então, a gente não sabe, existe um risco da criança vir com mais dificuldades depois dos 40 anos da mulher? É um risco que existe, mas não é assim toda criança vem, né? Minha mãe teve meu irmão aí com 47 anos, sem nenhuma complicação na gestação, super tranquilo. Então, é Deus que determina a nossa vida fértil, quando ela começa e quando ela termina. 42. Estou com 42 anos, a gente sabe que depois dos 40, a fertilidade da mulher cai para 0,5%. Ela cai muito, mas existe aí, né, uma possibilidade. Eu já tive 2 filhas depois dos 40, então... Então aí Deus é que sabe. Não, a gente não pode determinar e querer ser Deus da nossa vida, né? Isso precisa estar realmente no controle de Deus, porque cada filho que chega, no tempo em que chega e do jeito que chega, tem um propósito. Até aquela criança que nasceu doente, ela tem um propósito na vida dos pais e quem sabe de uma multidão imensa, né? Ela tem um propósito ali. Então a gente sempre tem que estar abraçado à vontade de Deus. É o grande desafio da vida do cristão, abraçar a santa vontade de Deus, que nem sempre é a nossa. Às vezes também, sabe o que eu vejo, pai? A pessoa, ela não está bem estruturada, assim, ela não está bem em Deus, na fé, na vida de oração, na busca de santidade, na participação dos sacramentos. Essa pessoa, ela tem mais dificuldade de entender algumas coisas, de viver outras, né? Para ela é mais difícil. Eu entendo. Às vezes uma pessoa está num casamento conturbado, ela tem mais dificuldade de entender algumas outras coisas, de viver outras. Então, essas pessoas, elas precisam se ajeitarem antes, entendeu? E o resto vão vir por consequências, entende? Então eu vejo por aí também. Às vezes a pessoa ela tem uma certa dificuldade, muitos talvez tenham acompanhado essa live e tem ficado assim, gente, vocês são doidos, vocês são radicais demais, tá louco, hoje em dia não tem nada disso mais não. Para com isso, isso é loucura, mas no mundo que nós estamos vivendo hoje, esses papos seu medieval, sei lá, um monte de coisa pode vir na cabeça da pessoa. Então, essas pessoas, pode ser que elas estejam pensando assim, porque elas estão numa ferida muito grande na sua própria existência, entendeu? Numa crise existencial, uma falta de sentido na própria vida.
Então, essas pessoas, elas têm mais dificuldade mesmo, entende? Então, assim, vamos procurar entrar um pouco mais nesse processo de conversão interior, e depois você vai ver que as coisas vão ficando mais claras para vocês. As coisas vão ficando, opa, peraí, de fato faz sentido. Ah, agora isso casou, caiu dentro de mim. Entendeu? Porque é a pessoa que não está legal, entende? Então ela vai ter dificuldade mesmo de compreender algumas coisas. Eu entendo, porque não é fácil. Algumas coisas na vida não é fácil você compreender, você aceitar, porque você está numa situação ruim, você não está bem, entende? Com você mesmo, com Deus, você não está rezando, você não está vivendo o que precisa viver, em tudo isso, entende? Um aqui falou aqui, ó, dele, ó. Tiago, eu mesmo falava que vocês eram radicais. Hoje estou do lado seus. Obrigada, Tiago. Que bom que você está do nosso lado. Mas eu falo porque muita gente, sabe, que fala exatamente isso, que acompanhava a gente, que ficava assim com receio, então ficava com raiva. Muitas pessoas nos atacam assim, né, nos directs, ou então em mensagem, em comentários, e depois, com o tempo, essas pessoas se aproximam, sabe? Porque no fundo, lá no fundo, elas sentem, sabe aquela coisa de, de, de Herodes, sabe, que mantinha João Batista preso, mas gostava de ouvi-lo, entendeu? Pô, esse cara tá me incomodando. Ele tá falando as verdades, eu não posso estar com a mulher do meu irmão, ele tá certo, mas eu fico com raiva porque ele é o único que fala a verdade na minha cara. Mas ao mesmo tempo a palavra fala que Herodes gostava de ouvir João. E quando a dançarina lá, filha de Herodíades, pediu a cabeça de João Batista, a palavra fala que Herodes ficou muito triste de ter que fazer isso e fez. Ele mandou matar. Não está isento de culpa, não. Está culpado também. Mas isso é interessante porque ele ficou mal, ele ficou triste. Porque João Batista, ele era o único que falava a verdade, por mais incômodo que João Batista era. Alguns que nos acompanham vivem um pouco essa dimensão. Ficam um pouco com raiva das coisas que a gente fala, mas depois, com o tempo, elas percebem que a gente estava certo. E nessa questão da abertura à vida, é tão bonito ver assim como aquilo que o senhor falava, né? A vinda dos filhos enche de sentido, né? E de alegria. A gente recebe muitos testemunhos, tem até vídeo no nosso canal, de famílias que viviam, que o marido tinha feito a vasectomia e que conseguiram fazer a reversão, e que daí depois viveram a alegria da chegada dos filhos depois da reversão. E tem vídeo no nosso canal com alguns testemunhos a respeito disso. E como é bonito, assim, quando o olhar da pessoa começa a se abrir para essa realidade da abertura à vida, né? E aí ela começa a experimentar os frutos dessa consciência e dessa abertura. É muito bonito, né? Porque você vê um transbordar de vida ali, o transbordar do amor do casal, o transbordar de Deus naquela vida familiar. Não, e é bom demais quando a gente toca nesses testemunhos que a Déia falou agora, de famílias que a gente consegue acompanhar, porque também a gente tem alguns cursos, né, de Família Forte, por exemplo, e a gente acompanha aquela turma, né, daquele ano e a gente faz um acompanhamento com eles e a gente entra em contato e acaba ficando assim próximo e vendo os resultados. Não tem nada mais lindo do que isso, quando você vê um testemunho de uma família, de um casal que voltou a dar certo, de um filho que voltou, que veio, aconteceu, né, naquela casa, porque eles entenderam essa dimensão. Então, assim, é uma satisfação muito grande. Quando eu trabalhava, né, assim, mais ativamente no movimento Pró-Vida, né, eu ficava muito feliz em ver vidas sendo salvas, né? E hoje eu entendi que Deus me direcionou para um caminho pró-vida que eu não imaginava. De contribuir que vidas não que vidas não fossem mortas, mas que vidas que nunca existiriam pudessem existir, pudessem vir a acontecer.
E eu vi isso acontecer, Deus nos encaminhando para essa pastoral. Bom, a gente fica muito grato a Deus por isso. É isso. É isso, padre. Gente, eu sei que tem mais perguntas aqui, mas devido ao horário, nós vamos precisar encerrar. Essa live vai ficar salva sim, tá? Então enviem aí, divulguem, compartilhem, porque vocês viram a riqueza que precisa chegar a muitas famílias, Aqui, né? ó. A Cristine falando, eu faço parte do Família Forte 2.0. Como sou grato ao apostolado de vocês. Gente, no mês que vem nós vamos abrir a única turma do Família Forte de 2022, tá? Então, Família Forte 2022 vai ser aberta em julho. Fiquem atentos, você que quer fazer esse curso, que quer estar conosco, são 3 meses e meio de curso Família Forte para transformar o seu matrimônio realmente, tá bom? Nós abordamos ali vários aspectos, inclusive essa questão da abertura à vida. E outras coisas mais. E muitas outras coisas mais. Padre, nós queremos agradecer muito, Senhor, por essa live, por esse momento conosco. Deixa aí suas considerações finais. Eu agradeço, né? E quero dizer a vocês assim que, na verdade, o testemunho, não só de vocês, mas de tantos casais que estão abertos à vida, é muito grande, é impactante, né? Aqui na paróquia, quando a Déia e o Tiba chegaram, agora, né, o Igor e a Renata, a Bia, primeiro causou estranheza, porque a primeira vez que a gente ouve isso também causa estranheza. As pessoas ficam meio olhando, né? Mas, pô, aquela mulher com um monte de filho. Depois, o segundo movimento foi: por que nós não tivemos mais filhos, né? Poderíamos ter tido mais. Aqui aconteceu isso, né? E agora os jovens vendo dizem, não, eu acho que eu quero ter uma família assim, né? Ou seja, sem dizer uma palavra. É simplesmente indo na igreja com as crianças. Ninguém está falando, pregando, né? Então, por quê? Porque eu não vi o meu avô cuidar de 12. Eu não vi isso, né? E a minha geração não viu os nossos avós cuidando de 10, de 12, de 8, chegando na missa com 10, com 8, com 6. Nós não vimos isso. Então, na nossa cabeça, é uma coisa que existiu, que alguém contou, que é de um tempo e que para nós não faz sentido. Mas quando a gente vê, né, aquilo diante dos olhos e acontecendo, então aquilo começa a perturbar, né? Aquilo começa a fazer uma santa perturbação. E a pessoa começa, não, eu acho que realmente acho que é possível, e começa a converter, né? O testemunho converte muito. Então, esse é o incentivo que eu dou, né, aos casais. A fidelidade também vai gerar conversões na vida de outras pessoas, né? Outras pessoas vão nascer também pelo testemunho de vocês. Isso é muito bonito, né? Então, eu agradeço, né? Eu não sou... A minha área não é moral, né? A minha área é dogmática, liturgia, mas eu acho que esse assunto é muito importante, porque eu não aguentava mais receber pergunta dele também. Então, a gente tem que dar uma resposta, assim, às pessoas e entrar nesse assunto, tá bom? Obrigado, Déia, Tiba. E amanhã, às 6 da manhã, eu tenho que estar lá fazendo o tapete de Corpus Christi. Também levantando para poder estar lá com o Senhor na missa das 9, se Deus quiser. Vamos fazer aqui, ó. O pessoal vai printar. Eu vou tirar os comentários para vocês Printar para divulgar essa live, tá? E marca a gente e o Padre Lucas, tá, pessoal? Vai lá, ó. Aê, foi? Beleza. A bênção, padre. Vou dar a bênção a vocês, então. Tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E que desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.